Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai seguir aqui a sugestão de um ouvinte, né, que disse há 12 horas atrás: Tebald Master, obrigado pela sugestão de vídeo. Por falar em centrão, em isentão, vai comentar sobre o Jordan Peterson versus 25 ateístas? Que é um vídeo que saiu essa semana do Jordan Peterson conversando com 25 ateus. Parece que já tentaram replicaram também isso aqui no Brasil, né? Um cristão contra tantos ateus, né? Mas vamos seguir aqui com o comentário. Um moleque conseguiu deixar o Jordan Peterson sem palavras ao dizer que ele era quite nothing, por usar o nome de Cristo sem ser cristão. Foi bem interessante esse vídeo para demonstrar como provavelmente ele continuará nesse liberal conservadorismo até o fim. Pois é, uma crítica que eu tinha ao Jordan Peterson é que ele tem uma dificuldade muito grande de dizer quem é Deus, né? Ele meio que ele acredita na ideia de Deus talvez como uma ideia, meio talvez não no sentido cartesiano do termo, mas talvez num sentido kantiano, né? Que Deus é aquilo que é o envelopamento final de um sistema, né? Que é algo que precisa existir para o sistema fazer sentido e tal, né? Que nem aquilo que o Kant falava da religião nos limites da simples razão, né? Que é um livro do Kant. Mas o Jordan Peterson, ele me parece uma pessoa que ele acredita em Deus, tá? Mas ele não diz qual Deus é, tá? Agora, eu acho, né, particularmente, que o Jordan Peterson não diz qual Deus é Deus porque ele não sabe, né? E tá tudo bem não saber, tá? Quando você... no fim das contas, isso é um agnosticismo, né? O que é o agnosticismo? O agnosticismo, ele é o agnóstico, né? A gnose, né? Que não tem gnose. Gnose não no sentido malévolo do termo, mas a palavra gnose vem do grego, que significa o conhecimento das coisas superiores, tá? Então não necessariamente a palavra gnose possui uma conotação ruim, né, lá na origem da palavra, apesar de que geralmente as pessoas associam gnose a algo ruim, tá? Claro, eles pegam lá o Guénon para apontar isso, né? Mas você acreditar em Deus e não saber qual Deus é porque você não tem conhecimento sobre o Deus. Então você é um não conhecedor das coisas superiores, você é um agnóstico. E eu sempre apontei isso com relação ao Jordan Peterson, que ele fica falando de Deus, porque não sei o que, mas ele nunca consegue dizer quem é Deus, né? Uma alternativa também, ao pensar isso, talvez seja o fato de que... Mas aí teria que ter um maquiavelismo por trás, não sei... Que talvez ele não queira dizer quem é Deus para não magoar os amigos dele. São pessoas que estão por trás dele, que fizeram ele ser o que ele é hoje, tá? Que ajudaram ele em muita coisa, né? Então talvez ele não queira dizer, por exemplo, que Cristo é rei, né? Afirmar que Deus verdadeiro é o Deus cristão, né? Para não magoar uns amigos dele aí, tá? Mas a gente não sabe, né? E especificamente falando do Jordan Peterson, a gente vai ver o vídeo aqui um pouquinho, tá? Especificamente falando sobre o Jordan Peterson, vou te deixar olhando aqui para esse cidadão aqui. Cara de militante do MBL, né? Mas especificamente falando sobre cheguei até a me esquecer o que eu ia dizer. Ah, não, eu ia falar do Jordan Peterson, né? Às vezes quando eu falo aqui do Jordan Peterson no canal, você nunca deve encarar como se eu tivesse raiva ou algum sentimento negativo com relação a ele, tá? Eu penso que o Jordan Peterson, ele foi uma pessoa muito, para mim não, mas eu entendo que para muitas pessoas ele foi alguém muito importante, né? Quase em muitos casos ele meio que ele substitui a figura paterna em muitos casos, tá? De pessoas que não tinham uma orientação ali e leram os livros dele e teve ali uma mudança para melhor na vida deles. Então eu acredito que tem muitas pessoas que tiveram a vida modificada para melhor através do trabalho do Jordan Peterson, tá? Então, eu respeito isso, eu acho que é interessante, tá? Nesse sentido, não nutro ódio nenhum pelo Jordan Peterson, mas eu acho preocupante, assim, você defender ali o que ele defende, né? De você dizer ser um grande defensor de Deus, mas você não sabe nem dizer que Deus que é, né? Ou porque você não tem certeza, daí você é um agnóstico, ou porque talvez você tenha medo de dizer qual é o Deus, né? Porque talvez você pense que não é o Deus cristão, né? Talvez ele pense que o Deus, que talvez no fundo ele pense que o Deus cristão é um impostor, né? Que talvez o outro Deus seja melhor, né? Ou talvez ele não queira magoar o pessoal que cultua falsos deuses, né? Que são os amigos dele e tal, né?
Então talvez ele tenha uma dificuldade de dizer que Cristo é rei, né? Mas a gente não sabe. Isso aí tá dentro da cabeça do Jordan Peterson. E meio que eu não tenho o que especular sobre isso. Mas eu acho, sim, que me parece, olhando de fora, tá? Me parece que ele acredita na ideia de Deus, mas ele não diz qual Deus que ele acredita, tá? Ele parece ter uma posição mais agnóstica, que não é uma posição ateísta, né? Ele é teísta, né? Mas ele não sabe qual Deus é o correto, né? Isso que eu penso, né? O negócio do Quiet Nothing é esse clipezinho que botaram no começo aqui pra chamar a atenção, tá? Esse clipezinho eles botaram no começo pra chamar a atenção porque o jovem dinâmico, quando ele tá passando, ele não aguenta mais que 30 segundos, senão ele tem que ver ele tem que tomar uma dose de dopamina lá no cérebro, tá? Então ele precisa, né, urgentemente ter alguma coisa, né? Então ele já põe no começo. É assim que funciona o YouTube, tá? YouTube você tem que ser muito bom no começo, tem que ser muito bom e muito direto no começo, senão o cara pega e vai embora, né? Eu botei as legendas aqui, tá? Eu não achei a dublagem aqui, eu procurei e eu também queria aumentar o tamanho das legendas, não consegui. Que droga, cara. Ô, eu tô muito analfabeto digital, cara. Options aqui, acho que é Options. Font size, vamos botar 150. Vamos ver, deixa eu ver o tamanho. Aqui, ó, acho que tá bom, né? Tu consegue, eu acho que eu vou ter que me mexer aqui pra cima, só um pouquinho. Eu vou ficar um pouquinho mais pra cima aqui, ó, tá? Daí eu acho que tá melhor pra você ler as legendas, tá? Infelizmente o ouvinte que não sabe inglês deveria se inscrever ali no curso de inglês, o link tá na descrição, hein? Não, brincadeira, não tem... não tem nada disso, tá? Tá, foi. You're a Christian. You say that. I haven't claimed that. Oh, what is this? Is this Christians versus atheists? Don't be a smartass. Either you're a Christian or you're not. Which one is it? You're really quite something, you are. Aren't I? But you're really quite nothing. Right? You're not a Christian. Okay, I'm done with him. Ó, o ponto desse guri aqui, né, de Quiet Nothing, é que ele tava tentando perguntar pro Jordan Peterson, né, você é ou você não é cristão, ó. E o Jordan Peterson, ele fica em cima do muro, porque ele não sabe, né? Ou, que nem eu falei, não quer dizer, né? Ó. You're a Christian. You say that. I haven't claimed that. Ó, você é cristão, daí o Jordan Peterson, não, você disse isso, eu não afirmei isso. Tá? Então aqui a gente tem uma afirmação do Jordan Peterson que ele não diz que ele é cristão, tá? Quando alguém disse que ele era cristão, ele repreendeu a pessoa por causa disso, tá? What is this? Is this Christians versus atheists? Don't be a smartass. Porque assim, ó, o parênteses, né? Esse vídeo, né, diz que o título original era um cristão versus 20 ateus, tá? E daí depois parece que foi mudado, botaram Jordan Peterson versus 20 ateus, né? Então por isso que ele tava clamando isso, né? You're a Christian. You say that. I haven't claimed that. Oh, what is this? Is this Christians versus atheists? Don't be a smartass. Either you're a Christian or you're not. Which one is it? You're really quite something, you are. Aren't I? But you're really quite nothing. Ó, você é um cristão ou você não é. Daí o Jordan Peterson pegou e desviou, né? Okay, I'm done with him. E quando ele falou assim, I'm done with him, parece que eles podem tirar o cara da... Ele pode tirar a pessoa pra conversar, né? Mas tem um outro carinha que me chamou a atenção, tá? Cadê aqui, ó? Que a gente pode talvez argumentar do modo filosófico, mais um jovem dinâmico aqui, ó. Que ele tem meio a cabeça meio... Tipo, ele parece meio aqueles eleitor do MBL, tá? Aqui uma moça aqui. Não é você? How you doing? Nice to meet you. Ó, esse é o jovem militante do MBL, tá? Ele vai começar com uma verborragia desse pessoal do QI verbal alto, que fala muito rápido, não dá pra entender nada que o cara tá falando. Mas depois ele vai vir com alguns argumentos interessantes, onde a gente vai discutir um pouco a questão da circularidade, tá? I guess since you said morality and purpose cannot be found in science, it would just... O Jordan Peterson falou que moralidade não pode ser encontrada através da ciência, tá? Eu concordo com isso nesse ponto, tá? Você não consegue, através de uma descrição empírica da realidade, você não consegue, por assim dizer, gerar uma regra moral válida. Você não consegue justificar uma regra moral a partir dos predicados do pensamento científico, tá? Mas enfim, só te dando um contexto, né? Então o Jordan Peterson estava defendendo que você não pode
não é possível deduzir uma norma moral, a verdade de uma norma moral dentro do pensamento científico, tá? A partir do pensamento científico, né? Depend on like what you're referencing. If you're saying a description of your psychological preferences would be considered within science, sure, but I don't think that you have to say that it comes from science in order to be like an atheist. As an agnostic atheist, I don't know if God exists and I don't believe that a God exists. And the only ones that I would really reject would be like the all-knowing, all-powerful, all-good, perfect notion of God that plenty of Christians like. Ponto. Vamos com calma, né? Então esse jovem dinâmico aqui com uma cara de eleitor do MBL, né? O Zoomer, né? Ele se define como não ateu, mas ele se define como um agnóstico, né? Então, mas ele rejeita a concepção cristã do Deus onipotente, onisciente, onipresente, né? Seria então ele está fazendo um ponto contrário ao cristianismo, tá? Que era para ser o debate que eu falei, era para ser cristão versus ateu, mas daí botaram o Jordan Peterson. Então, né? Nós vamos ver o que ele defende. Que nem eu falei, esse jovem ele fala rápido e vai embolando tudo, às vezes fica difícil de você entender o que ele está falando, tá? Prescribe themselves. So I guess How is that relevant to this claim? You're basing a position of morality and purpose in some like notion of God that isn't the same type of notion of God that typical Christians would prescribe. Your notion of God is What typical? Tá, é que ele está clamando assim que ele está mostrando, tá, o Zoomer, ele está tentando mostrar que o Jordan Peterson ele está buscando uma verdade em Deus, mas não é a verdade que um cristão acredita, que não é o Deus cristão que ele está tentando mostrar para o Jordan Peterson que o Jordan Peterson não está defendendo a noção de Deus do cristianismo, que é o onipotente, onisciente, onipresente, né? Typical Christians. Yeah, typically when I talk to Christians, they say that they believe in an all-knowing. About Cardinal Newman, who defined God as conscience. He's a major influence on all of Catholic social theory. How about that Christian? Sure. So do you believe in the all-knowing, all-powerful? Aqui tu perceba que Vamos com calma, que isso aqui é interessante, né? Então o Zoomer, ele falou assim, olha, eu tô falando da noção tradicional que os cristãos realmente veem em Deus, né? Daí o Jordan Peterson ele tentou mudar o assunto, dizendo assim, mas e aquele autor lá que trata Deus a partir de uma perspectiva como se fosse a consciência, tá? Daí o Zoomer aqui entendeu e perguntou, e entendeu que o Jordan Peterson estava fugindo do assunto, né? E tentou puxar ele de volta. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Eu voltei demais agora. How you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. I guess since you said morality and purpose cannot be found in science, it would just depend on like what you're referencing. If you're saying a description of your psychological preferences would be considered within science, sure, but I don't think that you have to say that it comes from science in order to be like an atheist. As an agnostic atheist, I don't know if God exists and I don't believe that a God exists. And the only ones that I would really reject would be like the all-knowing, all-powerful, all-good, perfect notion of God that plenty of Christians like prescribe themselves. So I guess How is that relevant to this claim? You're basing a position of morality and purpose in some like notion of God that isn't the same type of notion of God that typical Christians would prescribe. Your notion of God is What typical Christians? Yeah, typically when I talk to Christians, they say that they believe in an all-knowing. About Cardinal Newman, who defined God as conscience. Olha, vai He's puxar, a ó. major influence on all of Catholic social theory. How about that Christian? Sure. So do you believe in the all-knowing, all-powerful, all-good notion of God? What do you mean by believe? Do you think it to be true? Ó, aqui ele não quis responder, entendeu? O Zoomerzinho aqui perguntou, você acredita na definição de Deus do cristão, que é onipotente, onisciente, onipresente? Daí o Jordan Peterson saiu com o argumento de que, olha, como você define acreditar? E agora a gente vai entrar numa parte sobre circularidade, tá? That's the circular definition. What do you mean How when is you that say you circular? believe? How is that circular? Because you added no content to the answer by substituting the word true and believe. I said you think it to be true. All right. So if What's you a belief? believe something, you stake your life on it. What do you mean by that? You live for it and you die for it. That's what I mean by that. It isn't something that you say. It isn't something that's associated with logical consistency. It's not declarative. It's not propositional. It's not a figment of your imagination.
It's the presupposition of your attention and your action. And you're either fragmented, in which case you worship multiple gods, or there's some unity at the bottom of it that makes you an unstoppable force. Okay, so you're saying. Vamos parar um pouquinho aqui, que eu gostaria de expor aqui um ponto. Assim. De um certo modo, que eu falei, o Jordan Peterson está certo em acreditar que não é possível extrair um dever moral de uma proposição científica, tá? Mas ele mostra ali o problema da circularidade, né? Que o problema da circularidade, aqui eu vou abrir um parênteses, você não tem obrigação de saber isso porque você não é uma pessoa que estuda filosofia dentro de uma perspectiva profissional. Então, é o seguinte, tá? Existe uma apunhetação intelectual dentro de uma linha de pensamento filosófico, tá? Que é a filosofia analítica, né? Então, eles são pessoas, os autores da filosofia analítica, né? Eles têm um objetivo, né, de acabar buscando definições precisas para tudo, buscar definição, né? É uma obsessão por definição, né? Até falei, eu ia comentar sobre isso, um inscrito tinha me pedido para falar. O problema é o seguinte, cara, definições precisas, tá? Elas sempre acabam caindo num argumento de circularidade. Isso começa, na verdade, com aquela definição aristotélico-tomista da verdade como sendo uma ligação do intelecto com a coisa, mas isso vai passar lá pelo Wittgenstein I, no Tractatus Lógico-Filosófico, né, onde o Wittgenstein vai dizer, inclusive, assim, que o que não pode ser referenciado, né, por exemplo, tu fala assim, isto é uma garrafa d'água, né, o que garante o veritador disso é o fato que isso aqui é uma garrafa d'água, tá entendendo? Você consegue referenciar, apontar, né, que é aquilo que também é chamado de figuração lógica de um fato, tá? E você consegue apontar, e aquilo que você não consegue apontar, o primeiro Wittgenstein, ele vai dizer que aquilo ele chama de nonsense, que chama, que é uma coisa que você nem deveria perder tempo falando porque você não consegue apontar, né? Seria eu vejo quase como se fosse uma radicalização do conceito de verdade como ligação do intelecto com a coisa, tá? Contudo, entretanto, mais tarde, né, o Wittgenstein, nas investigações filosóficas, ele vai ter uma visão mais aberta, onde ele vai dizer que a verdade é um jogo de linguagem e tal, né? Mas isso é um assunto talvez para um outro vídeo. Acontece que é o seguinte, isso aí acaba inspirando toda uma corrente filosófica europeia, tá? Círculo de Viena, depois isso vai parar lá num cara chamado Quine, né, que escreveu o texto Dois Dogmas do Empirismo, né, e escreveu um livro chamado Word and Object, né, Palavra e Objeto, né, e uma das críticas que é feita, né, que é academicamente feita, né, não é eu que estou dizendo, né, você pode pesquisar, tá, que é feita a filosofia analítica, é que a filosofia analítica ela acaba deduzindo as verdades dela através de uma circularidade, né? De que uma coisa é, tal coisa é, porque essa coisa é. Tá? Isso seria um movimento circular, né? Tem um exemplo muito bom disso, que é aquela noção de um homem que se puxa para fora de um pântano, segurando pelos próprios cabelos. Tá? Isso seria a filosofia analítica, né? Quine, ele vai responder e vai dizer que, na verdade, a circularidade é uma característica do sistema dele, não é um problema, é só uma característica. Você está apontando um argumento circular, mas para o Quine isso é um não problema, mas é, na verdade, uma característica do sistema. Então, falando assim, bem por cima, tá? Que nem eu falei, isso aí é um assunto profissional, acadêmico, você não tem obrigação de saber isso, tá? Mas um dos problemas da filosofia analítica, né, que é muito bem apontado pelo Martin Heidegger na crítica que ele faz, que ele critica a filosofia analítica, o modo de pensar analítico, tá, lá nos livros dele, lá no Ser e Tempo, né, da existência humana como um processo mais complexo e tal, e que não pode ser definido através de uma busca por significados e tal, né. Mas, enfim, só te dizer assim, existe em áreas da filosofia pessoas obcecadas por significado, tá? Então, e essas pessoas geralmente acabam em um argumento circular, tá? Por quê? Porque assim como não é possível você adquirir uma verdade através do pensamento científico, também não é possível uma verdade moral, tá? Também não é possível adquirir uma verdade final através do pensamento científico,
Porque você vai ter uma coisa referenciando outra, que referencia outro, que referencia outro, e uma hora você vai dar um giro, e daí você vai chegar no raciocínio circular de uma coisa é porque a coisa é, né? Então o único modo real de você chegar em uma definição verdadeira seria através de uma definição dogmática, tá? Não sei se tu... Enfim, isso aqui é só um parênteses, tá? Porque quando eles estavam falando sobre circularidade, né? Eu tava me lembrando disso, né? Tipo assim, a circularidade ela não é um problema se você tem essa visão do Quine, né? Mas no geral a circularidade é um problema, né? Quer dizer, tal coisa é verdadeiro porque como é que é? O solteiro é um homem que não casou porque quem é solteiro não casou e o homem que não casou é solteiro, entendeu? É meio uma hora, um momento dentro da filosofia você vai dar uma dobra, tá? Não sei se tu tá entendendo o que eu tô falando. Às vezes eu acho que... Bom, enfim. Então, mas vamos voltar aqui um pouquinho ao argumento aqui, ó. Action. And you're either fragmented, in which case you worship multiple gods, or there's some unity at the bottom of it that makes you an unstoppable force. Okay, so you're saying that you don't believe something if you wouldn't die for it? Not really, no. Okay. So then, How would you define belief? Something you say? can I explain? Like, I could believe it is the case that this pen exists, but if someone like threatened my life, right, I would lie in order to be able to save my life, right? Like, I think you would do that too. You wouldn't lie to save your Don't life. be so sure. Daí aqui a gente vai entrar num outro argumento filosófico bastante interessante, né? Que é a questão de será que você é moralmente correto você mentir para salvar a vida de alguém, né? Isso é um argumento, uma crítica feita à filosofia do Kant, né? Mas vamos deixar o argumento andar um pouquinho, cara, porque eu queria te mostrar como ele responde, tá? Porque ele não vai responder, ele vai fugir do argumento, ó. Okay. So then, How would you define belief? Something you say? can I explain? Like, I could believe it is the case that this pen exists, but if someone like threatened my life, right, I would lie in order to be able to save my life, right? Like, I think you would do that too. You wouldn't lie to save your Don't be life. so sure. You wouldn't lie to save your life. How much do you know about me? I didn't lie to save my career. I didn't lie to save my clinical practice. Would you lie to like save your children, your mom, your dad? I don't think lying would save them. No, can there ever be a circumstance logically that lying could save someone? Yeah, and if you're steeped in sin, you're likely to live in circumstances like that. I'll give you an example. If you're like, Ó, ele vai tentar dar um exemplo, ó. Uma circunstância. Vamos lá. Então, assim, o ponto é o seguinte, o ponto que o Zoomer aqui está tentando defender é que existem situações onde você pode mentir para salvar a vida de alguém. E o Jordan Peterson falou que ele nunca fez isso. Que não haveria justificativa para isso, né? in like Nazi Germany, and it is the case that there's like Jewish people in your attic and you're trying I to know protect the them, example. would you lie to like the Nazis if I they're would have done asking? everything I... Ó, daí assim, ele dá aquele clássico exemplo do boomer, que mexe com o sentimento do boomer, né? Que se você tivesse na Alemanha lá do bigodinho e você tivesse escondendo o pessoal judeu no teu porão, no teu sótão, e aparecesse um bigodista lá procurando por judeus, você mentiria para salvar a vida dos outros, né? E daí a resposta do Jordan Peterson é essa aqui, ó. Your dad? I don't think lying would save them. No, can there ever be a circumstance logically that lying could save someone? Yeah, and if you're steeped in sin, you're likely to live in circumstances. Ó, de novo, like peraí. that. I'll give you an example. If you're like in like Nazi Germany, and it is the case that there's like Jewish people in your attic and you're trying I to know protect the them, example. would you lie to like the Nazis if I they're would have done asking? everything I bloody well could, so I wouldn't be in that situation you to begin lie? with. It's a hypothetical, and it's You not can't answer answerable. hypotheticals? No, I can't answer a hypothetical like What? that because Did it's you eat far. today? Look, Did you eat don't today? play games. I'm not playing a game. I'm just Yes, asking if you you ate are. it. If you present me with an intractable moral choice that's stripped of context and you back me into a corner, you're playing game. I just told you Hypothetical. I would do everything that I could to make sure that I'm never in that situation. By the time you've got there, you've made so many mistakes that there's nothing you can do that isn't a sin. Being born in Nazi Germany and trying to protect people that you care about, like there could be a Jewish friend that you have and you want to protect them. I think you should have just them in give your up on attic. that line of questioning. Give up on just like trying to clarify your position? Because I you don't did like, are you like clarify. uncomfortable with me asking this question? It's just a basic hypothetical. Like I could ask It's you. just a could you- basic yeah, yeah, hypothetical like where like you if you- put Jews' lives at stake in Nazi Germany
That's just a basic Yeah, obviously, you hypothetical. would lie in that scenario to save their life, but you're like not trying to answer this question for some reason. I just told you why. Are you anti-fascist? Like, so you're Why are anti-fascist? you asking that? I was just asking, just clarifying. But like, okay, again, you're not answering this hypothetical because you know it shows that you clearly would lie to save I'm someone's life. answering it in Obviously, a that's manner not you what truth don't is. find acceptable. Obviously, because I care about you're- truth. I wouldn't be in that scenario. Obviously. Bom, vamos, acho que deu já, tá? Deu. Então eu fiquei sem falar nada, tá? Pra tu ler aí e entender a resposta do Jordan Peterson, né? Então, basicamente, assim, o que o Jordan Peterson fez, tá? Ele não quis responder a pergunta, uma pergunta hipotética, né? Pra fugir de ter que admitir que ele mentiria pra salvar a vida de alguém, né? E assim, isso aí também, isso eu vejo direto no como é que eu vou dizer, na intelectualidade de direita brasileira, né? A gente sabe que o pessoal da direita brasileira não tem muita capacidade mental, né? Mas isso me lembra muito os argumentos assim, ó. Ele tentou fazer uma hipótese, tá? E pediu a respeito de uma hipótese, tá? Você pode responder, né? Ou não. Isso me lembra muito isso me lembra muito o Renato 38, tá? Vou imitar aqui o Renato 38, eu tenho que olhar com aquele olho meio torto assim, né? Eu vou imitar o Renato 38 aqui. Pausa para a minha imitação do Renato 38. Preste atenção no meu argumento lá, Renato 38. Ora, você prefere chupar um pau com gosto de picolé ou um picolé com gosto de pau? É isso ou não é? É isso ou não é? Tá. Tá, esse é o tipo de argumento, né, feito, é uma situação hipotética, né, onde você está em duas situações ruins, né, ou você chupa um picolé com gosto de pau, ou você chupa um pau com gosto de picolé, tá? Você pode optar por não responder esse tipo de questão, tá? Mas, em termos hipotéticos, você pode responder, sim, evidentemente é muito melhor chupar um picolé com gosto de pau que um pau com gosto de picolé, porque o picolé, ele é um picolé e não é um pau, entendeu? Apesar do gosto, a essência é a essência de picolé, apesar de ter gosto do pau. Agora, em que cenário você vai estar num cenário desse? Nunca. Tá? Por isso que os argumentos do Renato 38 é uns argumentos de doido, uns argumentos de maluco. Quando alguém chega pra você e fala, você prefere chupar um pau com gosto de picolé ou um picolé com gosto de pau, você primeiro, você diga que este é um cenário absurdo, tá? E você pode se recusar a responder, que no Jordan Peterson se recusou, ou você pode, para fins de intelectuais, pensar e responder a questão. Tá? Não custa nada você responder, tá? Você pode fugir assim que nem o Jordan Peterson fez, ele fugiu, mas no caso eu responderia. Inclusive eu respondo agora pra você, ó. Você mentiria para salvar a vida de um judeu? Evidentemente que sim, é lógico que sim, né? Por quê? Porque qual é que é o problema de você não mentir nunca, né? Que é o problema da filosofia kantiana. O kantianismo, isso vai muito por causa, isso é uma desgraça do libertarianismo, né? O libertarianismo ele pensa através de uma perspectiva ética deontológica, que ele pensa através de formulações de imperativos morais, tá? Então ele não pode mentir nunca, não pode roubar nunca, entendeu? Você está formulando, né, imperativos morais, né? Claro, daí todos eles vão ter exceções, evidentemente, né? Porque a realidade ela não é formulada através de imperativos morais, tá? Mas assim, você deve mentir para salvar a vida de alguém se você segue uma perspectiva de uma ética deôntica, né, meio kantiana, meio moderna, meio pós-moderna, aí você está num problema, porque você não pode mentir. Você falou que mentir é errado. Mentir não é uma regra moral universalizável, tá? Não é um imperativo categórico, tá? Mas eu não vejo a ética, e aí que está a minha opinião de filósofo, tá? Eu não vejo a ética a partir de uma perspectiva deôntica, eu vejo a ética através de uma perspectiva eudaimônica, tá? Pegou? Pegou o que eu falei? Então, assim, em alguns casos é possível mentir, né? Para você salvar a vida de alguém, por exemplo. Porque ali você vai estar entre mentir, que é um valor moral, e salvar a vida de alguém, que é um valor moral maior ainda, tá? Então você está entre duas escolhas ruins e você escolhe a escolha menos ruim, tá? E nesse caso, você mentir para salvar a vida de alguém é muito melhor do que você ser honesto e a pessoa morrer. Então, é melhor o que? Um pau com gosto de picolé ou um picolé com gosto de pau? É melhor o picolé com gosto de pau do que o pau com gosto de picolé. É isso ou não é? É isso ou não é? Compre bitcoins, o Banco Central, o aumento da base monetária. Pegou, eu não sei se está muito
Esse episódio de hoje, acho que eu tô entrando muito muito em filosofia muito densa, acho que o ouvinte não vai tancar o ponto, né? Mas eu não vejo a ética através de uma perspectiva de regras morais universais. Eu vejo valores universais, e existe uma hierarquia de valores, tá? Que vai ser definida através da tua sabedoria prática, da frônesis, né? De você pensar o que importa mais. Importa mais eu mentir para salvar a vida de alguém, ou importa mais eu ser honesto e a pessoa morrer? Importa mais as pessoas ficarem vivas, né? Então, nesse cenário, você mente para salvar a vida de alguém, tá? Mesmo que... mas, ao mesmo tempo, você deve dizer que, olha, a mentira nunca deve ser a regra geral. Você não deve mentir todo o tempo, tá? Mas, em alguns casos, você pode mentir, tá? E é eticamente aceito, dentro de uma perspectiva antiga ou daimônica, que você minta para salvar a vida de alguém, tá? O que não é aceito na perspectiva daimônica é você generalizar a mentira, né? E daí você entra naquela coisa que eu falei, acho que no episódio passado, ou retrasado, da cabeça burra do liberal, que ele acha assim que não, se você mentiu uma vez, logo você vai começar a mentir sem parar e a sociedade inteira vai colapsar por isso. Não, cara. Tá? Isso é a falácia da bola de neve, meu Deus do céu. Porra, é difícil isso aí, meu Deus. O que você prefere, ouvinte? Um pau com gosto de picolé ou um picolé com gosto de pau? Mas voltando ao ponto do Jordan Peterson, então ele estava nesse cenário hipotético, tá? E em vez dele responder se mentiria ou não, ele pegou e saiu fora, tá? Porque na cabeça dele ele disse, não, eu nunca estaria nessa situação, por isso eu não vou responder essa pergunta. Claro, isso é um modo de você fugir, mas ao mesmo tempo você pode entrar na argumentação do Zoomer e responder, né? Chega o Renato 38, prefere um pau com gosto de picolé? Prefere chupar um pau com gosto de picolé ou um picolé com gosto de pau? Eu prefiro o picolé com gosto de pau do que o pau com gosto de picolé, cara, né? Agora, vai existir alguma situação onde eu vou ter que escolher isso na vida real? Não. Então esse é um exemplo burro, ele é um exemplo idiota, né? Que talvez seria o modo que o Jordan Peterson tinha que ter respondido. Não, isso aí não... Mas se bem que na situação do Jordan Peterson eu responderia, eu falaria, não, eu mentiria sim para salvar a vida de alguém, né? Se fosse judeu ou não, tá? Então a mentira em alguns casos ela é moralmente justificável, ela não é justificável se tu pensar através de uma perspectiva de universalismo moral, tá bom? Tá passando um randandan desgraçado, não mentiria para salvar a vida desse cara. Vamos ver o que mais, mas acho que era só isso que eu queria mostrar, cara, né? Right? Logically, because that's already happened. Like, that's in the past. You don't have a time travel device. We're bringing this logical hypothetical up to show you that in some circumstances that do happen within the real world, you would lie to save people's lives. So your definition of truth isn't actually how we're typically using it. So what you're trying to do is you're trying to muddy the waters when I ask you, like, do you believe this? Do you think this to be true? So you don't actually have to answer the questions. And plenty of Christians don't like that because they clearly see that you don't really, like, want to be associated with Christianity. I can imagine that I was in a situation where the best I could do as a... tipo, daí que ele tá fugindo de novo, né? Que eu não imaginaria que eu estivesse em uma situação que o melhor que eu poderia fazer seria mentir, né? Consequence of my previous mistakes was to tell the least amount of lie I could manage. Okay, but that would likely indicate that I had made all sorts of catastrophic errors on my way there. So right. You would lie to save someone's life. So again, you do believe it to be true in that circumstance, even though you, like, lied in that scenario. So not clearly without that's not the context that I put it in. You were not willing to die for it. You were not willing to let other people die for it. So that's not what you see to be true then, seemingly. You're doing exactly what I said you were doing at the beginning of the conversation. You're generating an impossible, restricted, hypothetical with no precursors to back me into a corner. How is it possible? Is there something contradictory about it? Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Acabou o tempo. O Jordan ficou muito bravo. Vamos achar o argumento, que eu não vi o argumento do outro zoomer aqui, meu. Cadê o zoomerzinho aqui? Esse aqui, ó. Ele tá de camisa preta com flores brancas. Gostei da camisa. Cadê o cara? Vamos achar aqui, ó. Pera aí, rapidinho. Cadê o cidadão? Tá aqui. Uma mulher ali, aqui, ó. Chegou o cara. Mas isso aqui dá... Não, é curtinho aqui, ó. Vamos lá, ó. Cadê o bonitão aqui, ó? O
comprar uma camisa dessa, ó, bicho. Percebe que o Jordan Peterson já está muito puto. Isso que eu falei, cara, o Jordan Peterson, ele é instável emocionalmente. Tá? Ele tá, tipo, muito brabo já, entendeu? Ó, ele já tá olhando, tá muito puto, entendeu? Ó, 3, 2, 1, vai um, cara, ó. Chegou o florido ali, ó. Hey, Dr. Peterson. How you doing? Danny, nice to meet you. What's your name? Muito legal essa camiseta, eu vou usar essas na praia, vou ver se eu compro uma camisa florida, meio estilo GTA Vice City. Comprar uma camisa Vice City pra usar lá na praia, você vai me ver de praia lá, um chapelão mexicano e uma camiseta Vice City. Coisa boa, cara. Danny. Danny. You say atheists worship things or people or places, whatever. Can you be very clear about your definition of worship again? Attend to, prioritize, and sacrifice for. Okay, that's it. That's your understanding of worship. Well, I could flesh it out, but that'll do for the time we have. Okay. Do Catholics attend to Mary? Yes, Okay. So do they fit that description of worship? yes, So you would say Catholics and other people that revere Mary, like the Eastern Orthodox tradition, worship Mary. well, they might not put her in the highest But place. you would A put cara do Zoom. Cara, é muito bom estar nesse estágio da vida, né, meu? Quando o cara é novo, assim, pô, o cara, tipo, o cara fica mega felizão, assim, com as coisas, meu. Depois você vai ficando mais velho, você não, meio que você não... Não que a vida vá te castigando, mas meio que você não vai se surpreendendo mais com nada aqui, né? Daí, vamos voltar, eu gostei da reação do Zoomer aqui, pô. Gostei, não sabia disso aqui, meu. Tô vendo isso aqui pela primeira vez, cara. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Ó a reação do Zoomer, ó. worship Mary. Well, they might not put her in the highest But place. you would put it that way. No, You just said it. Now you're taking it back there's now? still a hierarchy. Okay, there's a hierarchy, but within the There's something at the top. All right, you can worship things Mary is below. quite a ways up the hierarchy, but not at the top. Let's go over your definition of worship again. What's your definition of worship? Attend to, Attend to. Do prioritize, and Catholics sacrifice for. do Catholics attend to? Do they prioritize Mary over all other human beings? No, I didn't say overall, did I? I didn't Well, add that to my you definition. understand- I said there was a hierarchy as well. You attend to So you Catholic. can attend to something trivially, or you can attend to it deeply. Okay, now there's you're a- adding stuff to the definition. But your original I definition. added the hierarchy part at the beginning. Are you just familiar? didn't understand it. Are you familiar with the Immaculate Conception? Why is that relevant? Because you go to a Catholic church, don't you? Or you've attended recently. You're interested in Catholicism, aren't you? Sure, All right. Are you familiar with their doctrines? somewhat. Okay, you're Their familiar. doctrines are very Ó, mas aqui ele tá falando que ele foi numa igreja católica. Então ele pode estar tentando se converter ao catolicismo, né? Então ele pode não ser um agnóstico, né? How do they regard Mary? Why are you asking me that? Because you're a Christian. You say that. I haven't claimed that. Oh, what is this? Is this Christians versus atheists? I don't know. You don't I'll know where zoom you in are loud. right now. Don't be a smartass. Well, and I mean either you're a 'cause I Christian won't or you're talk to not. you if you're a smartass. Ó, botou ele na parede. Ou você é cristão ou você não é. Oh, either you're a Christian or you're not. Which one is it? I could be either of them, but I don't have to tell could be- you. You don't have to tell me. I was under the impression private. I was invited to talk to a Christian. Am I not talking to a Christian? No, you were Eu fui convidado a falar com um cristão, mas eu não estou falando com um cristão? Perguntou o Zoomer aqui de camisa Vice City. invited to. I think everyone should look at the title of the YouTube channel. You're probably in the wrong YouTube video, You're really quite something. You are. aren't I? But you're really quite nothing, right? You're not a Christian. Okay, I'm done with him. Tá, e isso que corrobora aquilo que eu falei ao Zoomer aqui, olhando aqui, né? Tá? Rindo e tal, né? Mas o ponto é o seguinte, né? Que nem eu falei, pelo que eu não peguei o vídeo quando saiu, tá? Mas o título do vídeo, tá? Era um cristão versus 20 ateus, né? Daí depois o Jordan Peterson, no meio do negócio, disse que não quis dizer, né? Ele falou ali, você pode voltar o vídeo. Ele falou que não quis dizer se ele é cristão ou não. Aí aqui a pergunta, eu pergunto ao Jordan Peterson, você é cristão ou não, Jordan Peterson? Qual que é a dificuldade de dizer sim ou não, né? A dificuldade é a falta de fé. A partir do momento que você tem fé, você não tem dúvida nenhuma. A fé elimina a dúvida completamente, tá? Daí você vai ter uma facilidade imensa para dizer que Cristo é rei, né? Mas ele tá meio em cima do muro, tá? E não sei, cara. Sei.
Muito bom esses números, cara. Ah, cara, coitado de Jordan Peterson, cara. Hi there. Hi, nice What's to your meet you. name? Gerard. Hello. Tá, eu vou parar aqui que o vídeo já tá muito grande, tá? O Gerard aqui. Mas esse cara é meio beta, acho que talvez eu até assista um pouco mais. Não vou não, cara, deu já, né? O ponto é esse, tá? Já deu 40 e poucos minutos. Deixa eu voltar pro meu cantinho aqui, bonitinho aqui, ó. Mas pra baixo aqui, ó. Tá? Então, basicamente, né, é mais do mesmo sobre o Jordan Peterson, tá? Jordan Peterson, pelo que eu entendo, tá? E eu falo assim, ó. Que nem eu disse, eu não tenho ódio nenhum pelo Jordan Peterson, raiva, nada, tá? Mas pelo que eu entendo, ele não deixa claro se ele é cristão ou não, tá? O que ele me pareceu deixar claro é que ele acredita em Deus, tá? E ali ele falou no final que ele tá indo nas missas, uma missa cristã ou católica, não sei, tá? E ele se recusou a dizer se ele é católico ou não, tá? Porque isso aí implicaria em consequências, né? Como você ter que dizer que Cristo é rei, tá? Daí você talvez teria problemas com pessoas que você não quer ter problemas, né? Os amigos dele e tal, né? Eu já falei em outros episódios, tá? Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer o ouvinte aqui, tá? Se eu fui muito duro ali nas partes ali das definições, a parte mais filosófica do assunto, tá? Peço desculpas aí, talvez volte o vídeo, tente entender talvez o que eu falei, tá? Se não ficou bem claro, talvez eu volte e faça um vídeo explicando melhor, tá? Aquela parte de filosofia analítica da circularidade e tal, né? E é isso, muito obrigado, Tebaldi Master. Valeu, falou, tamo junto. Deixa um like aí, cara. Deixa um like, senão você vai estar... Se você não deixar um like, amanhã você vai estar em uma situação onde você vai ter que ou chupar um pau com gosto de picolé, ou um picolé com gosto de pau. Com certeza. Amanhã você vai estar nessa situação, se você não deixar um like, né? Caso você esteja nessa situação, sempre prefiro o picolé, tá? Não vai fugir que nem o Jordan Peterson. Eu não vou responder isso porque eu nunca estaria nessa situação. Deixa um like, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. E tchau, tchau. Viva Cristo Rei.